Nós vamos se pôr de pé, irmãos, por favor. Vamos ler o Salmos número 90. Fraqueza do homem e a previdência de Deus. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos dos homens. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Volta-te para nós, Senhor. Até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Todos. E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim? Confirma a obra das nossas mãos. Deus o abençoe a sua palavra. Também com ela abençoe as nossas vidas. Amém? Podem se assentar, irmãos, por favor. Verso 17, o último versículo. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Agora, a graça de Deus, ela não está somente sobre nós, mas ela está também em nós. Uma coisa que não pode falhar, tem que ser confirmada, vindicada,
quando esta graça permanece vivendo em nosso ser. A graça de Deus, ela não é simplesmente uma sensação, uma emoção. A graça é vida. É a vida de Deus vivendo em nós. Você vai ver que o próprio Deus, ele chega a relatar isso dizendo essas palavras: pela graça sois salvos. Quem salva? Ninguém pode salvar a si mesmo. Ninguém. Quem salva é Deus. E a graça é que te salva. Então ele disse: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a graça, ela não é uma emoção, uma sensação. E a graça de Deus também não é simplesmente por você estar unindo-se a uma igreja, a um povo. Não, a graça de Deus é Deus dando a você a sua própria vida e trazendo a você a esta unidade perfeita através da própria vida de Cristo vivendo no seu ser, batizando você nesse corpo, que é uma unidade perfeita do próprio Espírito Santo habitando no nosso ser. Bom, se isso está em nós, então nós não podemos duvidar que cada ato ou obras que é feito através de nossas vidas, não podemos nos duvidar de que elas não são confirmadas. Elas são confirmadas por Deus, porque elas são obras e atos que Deus faz na vida desta pessoa. Então não temos outra alternativa a não ser receber a vindicação das mãos de Deus naquilo. E se é Deus que o faz, então ela deve ser confirmada por Ele, não é mesmo? Esse cristão ou esse crente, ele deve descansar e crer nisto. Amém. Nós vamos inclinar nossas cabeças sob o som somente clear. Vamos ouvir, receber o pregador desta manhã. Amém? Amém. Deus continue nos abençoando. Vamos se pôr de pé mais uma vez, irmãos? Vamos ler Apocalipse.
versículo 21 do capítulo 2. Capítulo 2, versículo 21. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Senhor, dá-nos o mais importante que o Senhor tem para nos dar nesta manhã, que é exatamente o conteúdo desta palavra, para que assim nós possamos nos alimentar da essência desta verdade e sermos, ó Pai Santo, edificados nesta palavra, porque os céus, a terra e tudo que há neles passarão, mas a sua palavra permanece para sempre, e tudo tem chegado ao seu fim, porque são finitos. Será um dia que nunca mais haverá mais nada, mas o Senhor é Deus, o Eterno. Este é quem nós devemos colocar as nossas vidas em suas mãos. Nós te agradecemos por isto. Amém, Senhor. Amém. Podeis se assentar, irmãos. Muito bem. Nós estamos estudando as eras da igreja, parcialmente, e nós estamos parados nesta era, a era de Tiatira. É uma era bastante negra, através dos seus pecados. Tem sido uma era, durante as eras médias, a era mais tenebrosa que tem tido. É a era do boi, certo? Então é uma era que tem resumido em si o que foi derramado na era de Esmirna e na era de Pérgamo e a era de Tiatira. É uma era média das trevas. E essa palavra Tiatira, ela significa feminina. É uma era dominante, como nós temos aprendido. Estamos terminando essa era, e é uma era que é pervertida mesmo. E nós vamos ver aqui que ele está mostrando a essa igreja de Tiatira, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Então, Mombrana mostrando aqui na era de Tiatira, nós paramos, né? Foi no parágrafo, quem lembra? Tem notado aí? Nós vamos dar continuidade no parágrafo
60. Mas eu quero retornar um pouquinho no parágrafo 58 e o 59, para nós vermos como que essa era, ela tem chegado a este lugar. No parágrafo 57, você vai ver que ela está sendo representada ali em uma mulher, Jezabel. Jezabel casando com Acabe, que por sua vez representa a política, o Estado. Quando ela casou com Acabe, então ela conseguiu ser ajudada através do Estado, por meio político, e então a intenção da Jezabel era ensinar ou impor sobre as pessoas sua religião, e através da qual ela trouxe o quê? Assassinatos. O que ela fez? Ela matou os profetas e os sacerdotes de Deus, através da sua própria ajuda que ela teve do Estado, que era o que ela queria. E nós ouvimos que o próprio profeta Elias, o profeta de Deus, no segundo livro de Reis, capítulo 19, o verso 18, ele pensou que só ele tinha ficado, e Deus disse: não, Elias, eu tenho ainda reservado 7.000 que não têm dobrado os seus joelhos a Baal, e nem a sua boca o beijou, ou seja, as suas estátuas. Permaneceu ali. E aquilo dali representando é um tipo também, hoje, dessa Jezabel moderna, que é a igreja. Aquele dia era uma mulher literal, representada ou representando a religião. Você vai ver que hoje nós temos em Apocalipse 17, você vai ver no verso 6, mostrando aqui como que ela tem atuado. Ele disse: e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedra preciosa e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. Verso 5, ele diz: e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então nós vamos ver que ela representa o quê? A igreja imunda. Agora, uma prostituta, ela não pode ser uma prostituta se ela não for uma fornicária. E se você buscar a palavra fornicação, ela quer dizer uma adoração idolatra. E através disto vem através do quê? De um casamento ilegal. Uma união de um enlace matrimonial ilegalmente, que foi o que ocorreu com Jezabel e Acabe e Constantino com a igreja no concílio de Nicéia. Trouxe essa união ilegal que veio trazer uma fornicação.
E nós temos aprendido que todo fornicário, o seu fim acaba onde? Quem sabe? Nós já passamos isso aqui, culto passado. Seu fim acaba onde? Quem lembra? Fala alto para mim ouvir. Não lembra? No lago de fogo. Tão fácil, né? Seu fim acaba no lago de fogo. Todo fornicário, a sua porção é o lago de fogo. Guarda isso, viu? Que eu posso perguntar de novo. Nós estamos em sequência. Agora, o parágrafo de 58 que eu disse que eu retornaria, diz assim: agora vamos parar um minuto aqui e repassar o que descobrimos acerca da adoração em Tiatira. Eu disse que eles adoravam Apolo, que era o Deus Sol. O que esse Apolo representava? Nós estamos numa escola pela manhã. Ele representa o quê? Esse Deus Sol representa hoje, nos nossos dias, o quê? Como? Quem? O Papa. Representa o Papa. É o Deus Sol. Juntamente com o imperador. Ora, este Apolo era chamado o preventor do mal. Ou seja, aquela pessoa que desviava o mal das pessoas. Ele era como se fosse Deus. Ele desviava o mal das pessoas. E ele poderia até perdoar pecado, ele poderia dizer o que ele quisesse, era ele que era o dono da situação. Quando isso é atribuído a um único Deus verdadeiro, o Todo-Poderoso. Agora, esse Apolo, Deus Sol, que era esta pessoa, estava tomando sobre si. Parágrafo 59, ele diz bem assim: ele as abençoava e era um verdadeiro Deus para elas. As pessoas, só pode ser as pessoas cegas, aquelas que não têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Porque aquelas que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, não creem em tal tolice como esta, ou em tal fornicação, de um ensinamento completamente ou seja, contra a palavra, que é o próprio Deus. A palavra é Deus. Contra Deus. Isso é anti-escriturístico, correto? Isso é anti-escriturístico. Presumia-se que ele ensinasse as pessoas. Ele explicava acerca da adoração e ritos do templo, dos serviços aos deuses, acerca do sacrifício e da morte e da vida após a morte. Ele fazia isso. A maneira como fazia isto era através de uma profetisa, que é a igreja. Que é a igreja. Porque essa profetisa, ela é Jezabel. Através de uma profetisa, certo?
que assentava-se em transe em uma cadeira tripode. Oh, que coisa! Você vê isso? E aqui está essa profetisa chamada Jezabel. E ela está ensinando o povo através de suas fornicações. E o seu ensinamento é enganar os servos de Deus e fazer com que cometam fornicação, que é uma adoração idólatra, que é cometer fornicação. É o ensinamento dessa religião. Agora, você tem que entender que isso não está relacionado a pessoas. Você não vai pensar que as mulheres, elas são prostitutas. Pensar que as mulheres são prostitutas. Isso está relacionado a ensinamento de doutrina. E quando se fala em doutrina, fala-se em uma denominação. E quando se fala em uma denominação, não é ela, é ele. Não é uma mulher. Ele é homem. Ele chama-se Lúcifer, Satanás. Você entendeu? Que se incorpora em determinada pessoa para que ele possa encarnar naquela natureza ali e ser o próprio demônio encarnado, que é o que ele faz, porque ele encontrou um sujeito que tem a sua mesma natureza, e ali aquilo encarna naquilo dali e se torna um demônio encarnado. Por isso que por isso que nós temos aprendido que ele está 24 horas na presença de Deus, nos acusando, nos condenando. Ele diz: olha, o Senhor tem dito que quando eles pecassem, eles devem ser mortos, porque o salário do pecado é a morte. E eles pecaram. Eu fiz ele cometer isso, eu fiz ela fazer isso, eu fiz ele fazer aquilo, e eles fizeram. Mas lá está Deus hoje assentado no trono da intercessão, como um intercessor, o sumo sacerdote que intercede pelos céus. Quando Satanás chega lá na presença dele para nos condenar, Deus diz: sim, Satanás, mas eu passei a minha vida no Calvário por eles, e derramei o meu sangue. Aqui está o meu sangue, que passou sobre eles e o limpou e o santificou de todo o pecado. Eles são perdoados. Bem, enquanto nosso Senhor Jesus Cristo está sentado no trono ali, como nosso sumo sacerdote, o nosso advogado, que está divulgação da nossa causa, Satanás tem esse direito e essa liberdade de estar lá, direto, nos condenando. Agora, está chegando os momentos, a hora que vai cumprir aquilo que Jesus disse em São João 16. Que ele disse essas palavras: na verdade convenha que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei outro Consolador, que fique convosco e em vós. E quando ele vier, ele disse, ele convencerá o mundo do pecado, ele convencerá o mundo do juízo, porque na verdade, do pecado, porque eles não verão mais, eu subirei para os céus.
e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então ele declarou ali, na verdade, que esse nosso acusador, ele já está julgado. E o martelo foi batido na mesa, e a sua sentença foi decretada, que o lugar que ele espera é o lago de fogo. Porém, enquanto nós estamos nesse corpo, que é o corpo do pecado, então nós cometemos falhas, cometemos fraquezas, cometemos escrúpulos, e por isso Jesus Cristo, ele ainda permanece no trono da intercessão, para estar ali intercedendo por nós, enquanto nós estamos aqui. E Satanás, ele tem esse direito porque estamos no corpo do pecado. Então abre margem para ele fazer o quê? Recorrer e tentar retroceder a sua acusação, porque nós estamos ainda nesse corpo, que dá o direito para ele ainda fazer com que ainda nós cometemos falhas. Vocês já lembram que o apóstolo São Paulo, ele falou disto? Miserável homem que sou, aquilo de bom que eu quero fazer não faço, e aquilo de mal que eu não quero fazer sempre está diante de mim, e eu faço. Aí ele voltou e disse: quem livrará esse corpo do pecado, da morte? Ele diz: graças a Deus que no homem interior tem prazer na lei do Senhor, mas no homem exterior, aquilo de bom que eu quero fazer, não faço, mas aquilo de mal, esse sempre está diante de mim. Então não é o homem de dentro que faz o erro, é o de fora, que é Satanás. E por isso ele tem ainda essa liberdade de estar nos condenando lá diante de Deus. Ele está tentando recorrer, porque ele está mostrando ainda que ainda tem direito. Agora, o dia que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele descer nas nuvens, e essa noivinha dele ser tomado pelo poder da palavra falada, e esse mortal se revestir da imortalidade, esse corruptível se revestir da incorruptibilidade, cumpre-se o que está escrito: a morte foi tragada pela vida. Graças a Deus que nos dá a vitória através do Senhor Jesus Cristo. O que acontecerá? A noiva subirá, Satanás descerá, ele encarnará, o diabo mesmo, o demônio sai, e o diabo encarna nesse sujeito. Assim como Deus, o Emanuel, encarnará na noiva, o diabo encarnará nesse sujeito. Você entendeu? Ele não tem mais direito de subir lá e nos condenar, porque não vai mais mesmo ter condição de subir. A noiva está lá com ele, na sua presença, nas bodas do Cordeiro. Então, por isso é que hoje ele nos condena. No parágrafo 60, ele diz assim, ó: pois bem, o ensinamento da Igreja Católica, a igreja é feminina, é uma mulher, nega a palavra de Deus. O Papa
que inteiramente é Apolo, numa versão moderna, tem ensinado as pessoas a se ajuntarem aos ídolos. Agora, eu vou dizer uma coisa: ídolos é aquilo que você se coloca entre você e Deus. Ele se torna um ídolo. Por isso que o profeta disse: se você tem alguma coisa que você o adora, ele disse: tira isto da sua vida. Deixa Deus em primeiro lugar. Ele diz: você pode adorar o seu carro, a mulher pode adorar o seu cabelo, os pais podem adorar os filhos podem adorar os pais. Você entendeu? Tudo isso são ídolos. Eu já vi pessoas dizer assim: mas meu filho, eu adoro meu filho, que menino. Você nunca deve atribuir uma palavra assim, senão a Deus. Somente a Deus. Ele é o único que deve ser adorado por você. É Ele adorando-se a si mesmo através de você. Eu já vi pessoas dizer: fulano é o meu ídolo. Eu adoro fulano. Você já ouviu falar? Isso fala muito disso daí. Então, e hoje, espiritualmente, essa doutrina pagã de três deuses distintos, da suposta, da Santíssima, da Trindade, que é um ensinamento dessa profetisa, essa mulher, igreja, que tem tomado os títulos da divindade, que é um título para o nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e colocado como uma doutrina, e batizam as pessoas em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, como três deuses distintos da suposta, da Santíssima, da Trindade. Isso está impregnado na alma deles. Eles morrem por essa perversão, crendo nesse ídolo, que é a sua doutrina de ensinamento, que é o ídolo mais forte que Satanás tem impregnado na alma das pessoas, que está em Apocalipse 13. Você vai ver ali no verso 10 por ali. Digo verso 17, né? Verso 17 por ali. Quem tem sabedoria, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, que é 666, que é o número e o nome. Quem não tiver na testa ou nas mãos, ele não vai poder comprar e nem vender e nem pregar. Você entendeu? Agora, o que é na testa? Na testa você não é um carro para andar com uma placa na testa. Tem o número 666 com uma placa na testa. Isso é a coisa mais ridícula que existe. Testa quer dizer mente, pensamento. E pensamento quer dizer a alma. Na alma. E o profeta disse: isso significa satisfazer a doutrina da igreja mundial, que é exatamente esse ensinamento pagão de três deuses distintos. Essa é a doutrina. Pegou o nome do Senhor Jesus Cristo e mudou ele para os títulos, e colocou como um nome: Pai, Filho
e Espírito Santo. E quando as pessoas aceitam Jesus gostosamente como Salvador individual de sua alma, o que eles fazem? Ao invés deles batizar no nome do Senhor Jesus Cristo, eles invocam sobre eles esses títulos da divindade, que tornou-se um nome pagão, que veio do útero da velha mãe. E se você for observar em Apocalipse 16, você vai ver lá aqueles 3 espíritos semelhantes a rãs, que saiu da boca do falso profeta, da serpente e do dragão, que vão ao encontro de todos os reis da terra para congregar na batalha contra aquele dia todo poderoso do Senhor Deus dos exércitos. 3 espíritos, são 3 demônios que são invocados sobre as pessoas, que só Deus tira isso quando você pode trocar esses títulos através do seu próprio nome: Senhor Jesus Cristo. Senhor é Pai, Jesus é Filho, Cristo, Espírito Santo é Cristo, o próprio Deus, uma pessoa, e o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Então isso daí, irmãos, é fazer a vontade da igreja mundial com a sua doutrina. Agora, se eles receberam isso no espírito deles, porque está na alma, lá dentro da natureza deles, lá dentro, eu pergunto, e o de fora? Está difícil? Não. Aí eles vão ter na mão. Aí agora é físico. Na mão. Porque na mão quer dizer satisfazer o desejo da igreja mundial. Você entende? Satisfazer o desejo da igreja mundial. Quando Jezabel casou com Acabe, e através desse casamento Acabe deu para ela o direito dos poderes estatais, o que ela fez com aquilo? Ela matou os sacerdotes e os profetas de Deus. O que essa Jezabel moderna vai fazer quando ela receber todo o poder? Ela vai tornar novamente, trazer de volta aquilo que ela fez no passado. Ela tem gosto de sangue na boca. Ela tem a taça da fornicação, que está cheia de sangue dos santos que ela assassinou. E ela continua com essa sede de sangue. Ela só não faz ainda porque tem uma coisa que está retendo isso aqui. Quem é? É o Espírito Santo, que está na sua noiva. Isso é verdade. Prosseguindo. A igreja romana tem se tornado agora uma falsa profetisa para o povo, porque ela tem ideia quando ao que constitui o perdão de pecados e o que traz as bênçãos de Deus. E os sacerdotes chegaram ao extremo de afirmarem categoricamente que tem poder não somente durante a vida, mas na morte. Eles ensinam de si mesmo que há um purgatório, porém você não pode encontrar isso na palavra. Eles ensinam que orações e missas e dinheiros tirarão você do purgatório e introduzirão no céu. Coisa horrível, né? Só um cego para crer nisso.
todo sistema que está baseado sobre seu ensinamento é falso. Ele não se acha sob o firme fundamento da revelação de Deus em sua palavra, mas acha-se sobre as areias movediças e atoladiças de suas próprias inverdades diabólicas. Ei, irmãos, eu acho que você deveria valorizar tudo que você tem na vida, que Deus te deu essa vida para lhe servir em tudo o que Ele exige de você. Você deve valorizar isso, porque os nossos dias estão contados aqui na terra. Acabou tudo aqui no mundo. Não há para a igreja do Deus vivo mais nenhuma esperança no mundo. Acabou. Todo lado que você olha, você pode ver assim escrito: Ecabode. O que quer dizer? Foi-se a glória de Deus. Cada quadra, cada esquina, cada coisa que você vê a luz vermelha da segunda vinda de Jesus Cristo. E até mesmo aqui dentro, a minha vida, a sua vida, a nossa vida, tem que ser um sinal da segunda vinda de Cristo. Separada, restrita somente para Deus. Essas pessoas que ficam iludidas com o mundo e com as coisas do mundo e sacrificam as de Deus por causa das coisas do mundo. Iludidos, pobres iludidos. Você mal deveria esperar essas portas se abrir para estar aqui dentro, adorando a Deus, aproveitando esse ensejo, esse momento, esse privilégio, essa oportunidade que Ele nos deu para nos levar ao aperfeiçoamento, porque isso vai ser tirado. Isto vai ser tirado. E vou lhe dizer a verdade: esse espírito que está lhe trazendo aqui é o que te levará para a glória, mas esse espírito que te impede de estar aqui é o que vai fazer você ficar aqui. Isso é verdade. Você deve vencer tudo. Parágrafo 61. A igreja passou diretamente da organização para a denominação, e daí para o ensinamento falso. Isso é correto. Os católicos romanos não creem que Deus está em sua palavra. Não, Senhor. Se crescem, teriam que se arrepender e retroceder. Mas eles dizem que Deus está em sua igreja. É desse jeito que eles são. E não é só os católicos, não. As rapas da igreja católica também está crendo da mesma forma, que são as filhas, são as farinhas do mesmo saco. Isso faria da Bíblia a história da igreja católica. Isso não é assim. Veja, só o que eles fizeram com o batismo nas águas, fizeram com que deixasse de ser um batismo cristão e o transformaram num batismo pagão de títulos, que é o que nós acabamos de explicar agora mesmo. Deixe-me lhe contar acerca de uma experiência que tive com um padre católico. Uma moça que o batizara em certa ocasião tornou-se católica. Portanto, o padre queria me entrevistar acerca dela.
E ele perguntou que tipo de batismo ela tinha. Eu lhe disse que eu batizara no batismo cristão, que era o único tipo que havia segundo o meu conhecimento. E eu a sepultura nas águas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Digo, sepultara, né? Nas águas, no nome do Senhor Jesus Cristo. O padre comentou comigo que em certa época a Igreja Católica fazia isso. Imediatamente eu lhe perguntei quando a Igreja Católica fizera isso, porque eu li a história deles e não pude encontrar o que ele dizia. Ele me disse que isso se encontrava na Bíblia e que Jesus organizara a Igreja Católica. E eu lhe perguntei se ele pensava que Pedro fora realmente o primeiro Papa. Ele enfaticamente disse que Pedro fora. Eu lhe perguntei se as missas eram rezadas em latim a fim de garantir que fossem corretas e nunca mudassem. Ele disse que era verdade. Eu lhe disse que achava que eles tinham se desviado muito do que tinha no princípio. Eu fiz saber que se a Igreja Católica realmente cria no livro de Atos, então eu era um católico antiquado. Ele me disse que a Bíblia era o registro da Igreja Católica e que Deus estava na igreja. Eu discordei dele, porque Deus está em sua palavra. Amém? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se você tirar ou acrescentar a esse livro, Deus prometeu que ele fará vir pragas sobre os que acrescentam e tirará sua parte do livro da vida. Se eles ousarem subtraírem dele, ele fará isso. Apocalipse 22, 18 e 19. Você viu aí? Agora, Deus está em sua palavra. Vejamos bem, Jesus era Deus feito palavras, não é mesmo? A Bíblia fala isso. E um homem que tem um conhecimento intelectual, ou seja, letrado, e até mesmo conhece algumas palavras da matemática e de verbo, ele sabe. Não precisa nem ser espiritual para saber, porque a própria Bíblia relata isso. No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E o verbo foi feito carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem era este? Jesus. Jesus era a expressa imagem da pessoa. De quem? De Cristo. E também ele era o resplendor de quem? Da glória de Deus. Você entendeu? Agora veja ele sendo essa palavra, irmãos. Quando ele veio ao mundo, ele veio como um homem, gerado no ventre de uma virgem. Nasceu, ficou rapazinho, ficou homem adulto, foi para a cruz, foi dilacerado, foi maltratado, derramou seu sangue para nos redimir. Irrefutavelmente, em prova de que isto ele é Deus e é a verdade, não pode ser questionada. Ele mesmo disse que ele morreria, daria sua vida e seria ressuscitado no terceiro dia. E foi o que aconteceu, para provar que a sua palavra é a verdade.
Ele disse em São João 10, versículo 17. Ele disse: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, por isso o Pai me ama. Vejam, porque eu tenho poder para dar a minha vida, e tenho poder para tomar de volta. E esse poder eu recebi do meu Pai, ninguém tira isso de mim. E ele provou isso no dia que ele foi morto, foi sepultado. Ele morreu sexta-feira à tarde. Passou sábado. Quando foi no primeiro dia da semana, domingo cedinho, houve um nascimento do sol duplo. O sol duplo. O sol natural e o sol espiritual. Aquele selo da Páscoa foi rompido. O nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Agora, não somente Ele ressuscitou, mas Ele deu para nós também o direito desse benefício da sua ressurreição. Ele beneficiou a nós com esse mesmo poder que Ele teve na sua vida aqui. Ele deu a todo aquele que crê o poder de ressurreição. Não foi ele somente os beneficiários deste benefício, mas ele tem beneficiado a muitos. Por isso ele diz: eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Oh, que coisa! Eu não preciso, você não precisa ir muito longe, não. A sua vida é um testemunho que esse poder da ressurreição, ele está em você, porque esse poder desse Cristo ressuscitado naquela manhã, ele tem vindo na sua igreja, e nós ressuscitamos com ele, porque nós estávamos mortos nesses sepulcros caiados, de religião, de denominação, mas Deus nos ressuscitou. Estávamos mortos em ofensas e delitos e pecado, mas Ele nos vivificou, e pela graça sois salvos. Você viu aí? E nós não podemos provar isso senão através de quê? Não só de poder, não só de milagres, não só através de sinais, maravilhas, prodígios, mas nós temos que provar isso com ação, com uma vida, vivendo em nosso ser. Isso não pode ser provado através de sensação, de emoção, de unir a uma igreja. Isso tem que ser provado através da vida de Cristo vivendo na sua vida. Isso é verdade. Eu temo que há muitos que estão guiando o povo à igreja em vez de guiar a palavra, a Cristo. A vida não está na igreja. Por isso nós nunca devemos ser guiados à igreja, nós temos que ser guiados a Cristo, é na palavra, é como disse na primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 11, e este é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho de Deus tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida.
A vida está em Cristo, é na palavra. E quando essa palavra entra em você e você faz parte dela e ela é uma parte sua, a vida dele passa a viver na sua vida, porque o sangue é a cobertura da vida de Cristo, e a vida de Cristo está no seu sangue, e ele faz uma transfusão de sangue em você. Quando você morre para o mundo, ele injeta sangue novo em sua vida, e você passa a viver a vida dele. Não é mesmo? Ninguém balsama. Quando uma pessoa morre, eles balsamam a pessoa. Para aquela pessoa tornar a viver, tem que injetar sangue novo nele, senão ele não vive. Ele foi balsamado. Aí então, quer que ele vive? Injeta sangue novo nele, e a vida que está naquele sangue vai viver na vida dele. Ele vai passar a viver a vida que está vivendo naquele sangue. É desse jeitinho que é com cada verdadeiro cristão. Quando nós nascemos de novo e temos o Espírito de Cristo, a vida de Cristo está vivendo em nossas vidas. É por isso que nós somos diferentes. A vida de Cristo é diferente. Não é mesmo? Se esse tal não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É de alguma denominação, é de alguma organização, talvez é do Tabernáculo da Fé, da Igreja Batista, da Igreja Assembleia de Deus, da Presbiteriana, e assim por diante. Mas se ele tem a vida de Cristo nele, ele é de Cristo. Cristo reina, Cristo governa, Cristo mora nele. Aleluia. E isso é gostoso demais, não é não, irmãos? Eu me sinto como religioso. Prosseguindo aqui. Deixe-me lhe dizer. É isso? Deixe-lhe me dizer acerca de uma experiência. É isso que eu estava lendo? É, né? Vocês já lembram? É? Ah, tá. É aqui mesmo. Tá. Parágrafo 62. Deixe-me de simplesmente mostrar como a Igreja Católica Romana crê que Deus está na igreja em vez da palavra. Eis aqui um extrato do diário do Papa João 23. Isso tudo está no catecismo dele lá. Mombrana pegava tudinho para mostrar a verdade para o povo. Eu fico pensando, nós devemos ser tão gratos a Deus. Você não tem que fazer nada, irmãos. O que você tem que fazer é só crer, confiar, render-se na mão de Deus. Olha, Ele nos dá isso aqui mastigadinho para nós. É só comer, é alimentar disto. E a forma de comer e alimentar disso daqui é ter o mesmo espírito do autor da palavra. Não é só ler, não, como você lê um livro de história, não. Você tem que estar no Espírito de Deus que escreveu a palavra através do profeta. Isso é verdade. Senão você não passa de um. Vejam. Eis aqui um extrato do diário do Papa João 23. Minha experiência durante esses 3 anos como Papa, desde que em temor e tremor aceitei este serviço em pura obediência à vontade do Senhor, transmitida a mim através do Sacro Colégio de Cardeais em conclave, dá testemunho dessa máxima e é uma comovente e permanente razão para eu ser fiel a ela,
absoluta confiança em Deus, em tudo o que diz a respeito ao presente, e perfeita tranquilidade quando ao futuro. Você viu aqui como que ele falou? O profeta diz: este Papa afirma que Deus falou através da igreja, revelando sua vontade com falso. Deus está em sua palavra e fala pela palavra, revelando sua vontade. Ele também confirmou que depositou absoluta confiança na palavra de homens, e assim a obediência com tranquilidade. Isso soa tão bonito, porém é tão falso, exatamente como a perversão no jardim do Éden. Primeiro, ele disse que confiava nessa reunião desses sacros clérigos, não é isso? E segundo, porque ele tinha confiança, porque Deus estava falando através da igreja. Deus fala através de sua palavra. Cada palavra de Deus é verdade, e de todo homem, de toda a igreja, seja mentira. Só há de Deus verdade. Você quer ser verdadeiro? Quer ser um homem verdadeiro? Quer ser uma mulher verdadeira? Nasce de novo da palavra de Deus. Seja cheia do Espírito Santo. Aí você é um homem verdadeiro. É uma mulher verdadeira. Entendeu? Parágrafo 63. Agora vamos chegar aqui em Apocalipse 17. E vir esta mulher, a igreja, que está vivendo de falsas profecias e não da palavra de Deus. No versículo 1, Deus a chama de grande prostituta. Porque ela é prostituta, porque está em idolatria. Ela tem apanhado as pessoas na mesma coisa. Qual é o remédio para a idolatra ou a idolatria? A palavra de Deus. Por isso essa mulher é uma prostituta, porque deixou a palavra. Ela assentada sobre muitas águas, que significam multidões de pessoas. Vejam, tem que ser a falsa igreja, porque a igreja de Deus é pequena, poucos há que o encontrem. Essa que está sentada em multidões de águas, ou seja, povos, línguas, nações, é essa igreja falsa. Vamos lá, parágrafo 64. Note como ela é aos olhos de Deus. Não importa quão maravilhosa ela pareça às pessoas, e quão filosófica soe, ela está sordidamente embriagada em suas fornicações. Ora, ela estava embriagada com o sangue dos mártires, exatamente como Jezabel, que matou os profetas e sacerdotes e destruiu o povo de Deus, que não dobrava e adorava Baal. E é exatamente isso que a Igreja Católica fez. Eles mataram os que não se adoraram ao domínio papal, os que queriam a palavra de Deus ao invés das palavras de homens. Foram mortos geralmente através de métodos cruéis. Porém, esta igreja que aplicava a morte, ela própria estava morta e não sabia. Não havia vida nela, e jamais quaisquer sinais a seguirão. Ela é uma árvore desraigada 2 vezes, morta. Porque primeiro, você sabe, a morte será lançada dentro da morte, ou seja, a segunda morte. O que é isso? Todo mundo na visão de Deus, ele já nasceu morto.
já nasceu morto. Você recebeu uma vida para a morte. É um espírito de vida moribundo. Correto? Se você não tem a semente da vida, porque vida para Deus é vida eterna. Morte para Deus é uma separação eterna. Você entende? Se você nunca esteve, nunca vai estar. Nunca estará. Você tem que estar antes que qualquer coisa existisse na mente de Deus, como seus pensamentos. Certo? Deus, Ele já tem que preconhecer você através de sua presciência, que é uma visão antecipada, antes que qualquer coisa existisse. Isso é verdade. E aí então, o que Ele faz? Ele predestinou você. E quando Ele te predestinou, Ele te elegeu. É um eleito. Aí pronto. Você não existia aqui, mas você já existia na mente de Deus. Você é os pensamentos de Deus. Deus é eterno. É como eu disse, essa palavra eterna é atribuída só a um: Deus. Vida eterna. Só Deus tem vida eterna. Nunca principiou, nunca tem fim. Se Ele é eterno, então os seus pensamentos são tão eternos tanto quanto Deus é eterno. Não é mesmo? Agora, se você nós somos os pensamentos de Deus, então você é tão eterno tanto quanto Deus é eterno. Você não existia aqui, mas você existia na mente de Deus. Quando Deus te criou e te formou a sua imagem, Ele formou a imagem dele. Deus é o quê? Deus é Espírito. São João 5:24. Importa que o verdadeiro adorador deve adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é Espírito. E Ele criou o homem à sua imagem. A Bíblia diz isso. E criou Deus o homem, à sua imagem o criou. Criou Ele Espírito. Aí então formou aqui um corpo humano. Esse corpo que foi feito 16 elementos do pó da terra, formou um corpo humano, que é a imagem dos animais, não de Deus. O corpo humano é a imagem dos animais. Você tem a mão como a mão de chimpanzés e o pé como de urso, não é mesmo? Pé como de urso, a mão como de macaco. Por quê? Porque esse corpo físico seu é a imagem de animal. Você é um animal. É um animal de sangue quente, racional. Enquanto que os outros é um animal irracional. Ele pegou esse espírito que foi colocado, que foi feita a imagem dele, que é a imagem de Deus, e colocou nesse corpo. Esse que é o predestinado não é esse corpo de fora, é o de dentro. Deus predestinou ele. Ele conhece ele. Ele sabe quem é seu. Ele disse: aquele que é seu tem esse selo nele. O selo de Deus. Aleluia. Amém. Aí Ele te pôs nesse corpo. Você veio
todo transtornado, porque Satanás perverteu isto. Ele perverteu isso no jardim do Éden. Todos que vieram através do pecado de Adão e Eva. Pecado é Satanás. Ele é pecado. Pecado é incredulidade. Ele é o incrédulo, pai da incredulidade. É o duvidoso. E aí então você nasceu um filho, morto por nascimento, porque você nasceu através de uma natureza pecaminosa dos seus pais carnais. Não é mesmo? Trouxe a natureza do seu pai. O sangue do seu pai, isso é no natural. A vida natural. Aí você vai ver que a sua natureza, ela já está declarando para você que você é um homem morto. É uma mulher morta. É um filho que nasceu morto. Se você não tiver algo ali dentro para vivificar essa vida eterna na sua vida, você vai morrer e lançado na segunda morte, porque não tem nada para nascer, não tem nada para ser vivificado, não tem nada para vir a vida, porque vida é vida eterna. Por isso que o próprio Senhor diz: bem-aventurados são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. A primeira ressurreição. Esses são aqueles que entrarão na Nova Jerusalém pela porta e são lavados pelo sangue do Cordeiro. Isso não é para quem quer, nem para quem corre, não é para o inteligente, não é para o sábio, não é para o espertinho, o astuto. Isso é para quem Deus mostra misericórdia. É como o seu nascimento natural. Você nunca pediu para nascer pobre. Oh Senhor, eu quero nascer um homem rico. Você nunca pediu isso para nascer um homem rico. Eu não quero nascer pobre, eu não quero. Você não tem escolha sua. Isso não é a sua escolha, é o seu nascimento. É o seu nascimento, não é mesmo? Você nasceu lá. Senhor, eu não quero nascer lá no âmbito de prostituição, eu quero nascer num hospital luxuoso, berço de ouro, campainha de ouro, para quando eu tiver fome, eu só balançar assim a campainha, a mamãe vir me atender. Não, você não teve escolha, não adianta. É o seu nascimento. É do mesmo jeitinho, irmãos. O espiritual não é a minha escolha, não é a sua, de ser assim como você é. Um cristão, uma cristã, crer na palavra como ela é, pregada na essência, e na eficácia, e no poder de um Cristo ressuscitado. Não! É uma escolha divina, é a presciência de Deus, é a predestinação, é a eleição. Certo? Desse jeitinho. Aí você nasceu nessa situação. Todo pervertido. Isso não significa nada para Deus, quanto se você é um verdadeiro eleito. Não faz nenhuma diferença. Não faz.
Tanto aquele menino que nasce de uma prostituta lá no amplo de prostituição, como aquele que nasce de uma virgem aqui, santa e limpa, é a mesma coisa. Para Deus. Ah, fulano, cuidado que ele nasceu de uma prostituta. Que diferença faz ele nascer de uma prostituta e você nascer de uma virgem? E até às vezes filha de uma filha de um sacerdote. Qual é a diferença? Ambos têm que passar no mesmo processo. Senão não adianta. Vocês já lembram quando Israel estava sendo julgado por aqueles filisteus, sofrendo por aqueles filisteus? E chegou a hora deles sair daquela escravidão, e eles fizeram assim, passaram um pregão no meio dos seus homens, no meio do seu povo, e não viu nenhum digno para poder tirar eles daquela escravidão. Nenhum! Aí eu no meio deles lá, na reunião deles lá, coçaram a cabeça. Aqui não tem nenhum. Mas tem um. Ele não está aqui não. Eu disse, quem é? Ele é filho de uma prostituta. Filho de uma prostituta. Que tem o nosso sangue, mas nasceu de uma prostituta. Ah, sim, já sei. Jeftá. Jeftá. Ele é o único que tem condição de nos tirar desse jugo. E agora? Vai querer permanecer no pecado, no jugo, ou vai atrás do homem? E daí? Vamos atrás dele, né? Vamos ver se ele aceita. Vamos ver se ele aceita isto. Se ele aceitar, fui lá com Jeftá. Chegou lá e disse para Jeftá, olha Jeftá, não tem ninguém no nosso meio que pode ser um líder, ser um homem de posição, em outras palavras, de caráter como o seu, para poder tirar nós da escravidão dos filisteus. E nós só podemos ver isso em você. E daí, Jeftá, o que você diz? Jeftá foi para ele, olha, eu só vou se vocês deixar eu se tornar o líder de Israel e governar Israel, e vocês ser submissos à minha sujeição. Não, se é isso nós queremos. Essa é a maneira, irmãos. Nascimento é o novo nascimento. Nasça de novo. Tem que nascer de novo. Se você não nascer de novo, o que te espera é a segunda morte. Esse crente fronteirista, esse crente que só vive, tenha cuidado, meu amigo, tenha cuidado. Quando você nasce de novo, você nasceu de novo. Você é submisso à palavra, a palavra te domina, ela te governa, ela te guia. Ela colocou em você a natureza dela, a natureza de vida eterna. Não é mais esse homem que era antes, e nem essa mulher que era antes. Deus nos abençoe, Deus nos ajude a manter longe dessa Jezabel moderna, mas longe mesmo, afastado de tudo isto. Amém? Agora eu vou marcar aqui, nós paramos no parágrafo 64, e eu vou perguntar para vocês de novo, tá? E dar continuidade no 65. E aí vamos ver se você está aqui como flor de parede, ou vocês estão aqui mesmo absolutamente consciente do que vocês estão ouvindo. Isso é verdade. Para mim é um prazer e um privilégio saber que vocês estão aprendendo.
desta verdade. Isto é mesmo. Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Parágrafo 65, página 204. Nós vamos cantar. O 301, irmão, eu não tenho nesse cântico aqui. 301, vamos ver se é o 301 mesmo. Nós vamos cantar ele através do áudio, né? Solta, irmão. Oh? Tem não? E a letra, você tem aí? Então joga a letra aí. Quem és? Vai. Quem é esta que é formosa como a luz? Quem é esta que é pura como o sol? Quem é esta que exala tanto amor? Esta é a noiva do Senhor. Quem é esta que será arrebatada? Quem é esta que está imaculada? Quem é esta e seu gosto é como mel? É a noiva que um dia vai para o céu. Quem é esta que é igual noiva adornada? Quem é esta que tem vestes branqueadas? Quem é esta que é a noiva do Cordeiro, que com sangue foi comprada no madeiro? Quem é esta que abriga os remidos? Quem é esta que o pecado foi vencido? Quem é esta que seu gosto é como mel? É a noiva que tem o lugar no céu. Aleluia, graças a Deus. Deus nos ajude, né? É só Ele pode nos fazer isso, mais ninguém. As nossas confiança está nele. Nossa fé está nele. Não existe sacerdote, não existe santo homem, nem homem santo, nem santa igreja, nem igreja santa, que nós podemos confiar. É só em Jesus Cristo, é o único. Então eu digo a você, meu irmão, minha irmã, deve devotar toda a sua vida sem nenhuma reserva de domínio a Ele, como você faz em profissão. Exercer o seu trabalho do seu dia a dia, você deve fazer muito mais em servir a Deus. Isto é verdade. Querido Jesus, leva-nos em paz.
guarda-nos e nos protege, para que nós sejamos bem-sucedidos. Toma conta de nós e de nossos negócios. Confirma cada um, Senhor, através do nosso passo a passo, do dia a dia. É no teu nome que nós te pedimos, agora e para todos sempre. Amém. Deus os abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Viva